Parte 2. A busca das prioridades de Deus. Um coração que serve. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Gênesis 2, verso 18. Era um dia brilhante de outono na Universidade de Oklahoma. Enquanto corria para minha primeira aula depois do almoço, eu o vi novamente. Ele estava sorrindo quando apareceu no meu caminho. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, parecia que nossos caminhos se cruzavam quando ele também corria para a aula. Seu nome, Jim George. Eu ainda não o conhecia, mas parecia extremamente agradável. Ele era atraente e gostei muito do seu sorriso. Bem, evidentemente, ele também me notou, porque logo um amigo que tínhamos em comum marcou um encontro entre nós. Isso foi em novembro de 1964. No Dia dos Namorados, estávamos noivos e nosso casamento aconteceu no primeiro final de semana em que não tínhamos aula, 1º de junho de 1965. Isso foi há 31 anos e gostaria de poder dizer isso foi há 31 felizes e maravilhosos anos. Mas não posso. Veja só, Jim e eu começamos nosso casamento sem Deus, o que significou tempos difíceis. Desde o princípio, brigávamos, discutíamos e nos humilhávamos mutuamente. Por não encontrarmos satisfação em nosso casamento, desperdiçávamos nossas vidas com brigas, amigos, hobbies e atividades intelectuais. Ter 2 filhas também não preenchia o vazio que cada um de nós sentia. Nosso casamento seguiu monótono por 8 anos, até que, pela graça de Deus, nos tornamos uma família cristã. Uma família centrada em Jesus Cristo como cabeça. Uma família com a Bíblia para nos guiar. Entregar nossas vidas a Jesus Cristo fez uma enorme diferença em nossos corações. Mas como mudaria nosso casamento? Ambos tínhamos recebido uma vida nova em Cristo. Mas o que poderíamos fazer acerca da tensão em nosso casamento e, consequentemente, em nosso lar? Tive muito a aprender sobre ser uma mulher, uma esposa e uma mãe que agrada a Deus. E graças a Ele, assim que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, tive em minhas mãos um calendário de leituras bíblicas para ajudar-me a ler a Bíblia do princípio ao fim. No dia 1º de janeiro de 1974, comecei a seguir aquele calendário e, enquanto lia, fiz algo que recomendo que você também faça. Marquei todas as passagens que falavam comigo como mulher, com uma caneta marca-texto de tinta cor-de-rosa. Bem, Deus trabalhou na minha transformação naquele mesmo dia. No dia 1º de janeiro, meu primeiro dia de leitura, encontrei o primeiro aspecto da minha tarefa como uma esposa cristã. Eu deveria servir a Jim. Marquei estas palavras com a caneta. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, verso 18. Chamada para servir. Uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que cultiva um espírito de serva, independente de estar ou não casada. Seguir os passos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, Mateus 20, verso 28, chama durante toda a vida a atenção para a atitude de coração de servir. E essa atitude e serviço começam em casa, com sua família, especificamente com seu marido, se você é casada. Deus projetou a esposa para ser ajudante do marido. Assim, o primeiro passo em minha viagem de milhares de quilômetros para tornar-me uma esposa santa era começar a entender que eu fui designada por Deus para ajudar meu marido. E o que significa esta auxiliadora de Gênesis 2, verso 18?
Tomando emprestado de Jim alguns livros de estudo bíblico, aprendi que uma auxiliadora é alguém que compartilha das responsabilidades do homem, responde à sua natureza com compreensão e amor e coopera de todo o coração com ele no exercício do plano de Deus. Anne Ortland fala sobre formar um time com seu marido, salientando que integrar um time elimina qualquer senso de competição entre os cônjuges. Escrevendo sobre esta parceria do casamento, ela descreve a esposa firmemente posicionada atrás dele e apoiando seu marido. Ela diz: "Não tenho nenhuma vontade de correr paralelamente a Ray, correr para competir. Eu quero estar atrás dele, encorajando-o." Posso dizer honestamente que me tornei uma esposa melhor e uma cristã melhor quando me tornei uma auxiliadora melhor. Perceber que tenho um compromisso com Deus de ajudar meu marido abriu meus olhos. De acordo com o plano de Deus, eu não devo competir com Jim. Ao contrário, devo estar solidamente atrás dele e servir-lhe de apoio. Ele é quem deve vencer e eu devo ajudá-lo para que essa vitória se torne possível. Ler sobre Mamie Eisenhower, a esposa do presidente Dwight D. Eisenhower, deu-me uma nova compreensão do que é ser uma auxiliadora. Julie Nixon Eisenhower explicou: Mamie via seu papel como um apoio emocional ao seu marido. Ela não tinha interesse em se promover, mais que tudo, ela era a grande mulher atrás do grande homem, a mulher que orgulhosamente declarou: Ike foi minha carreira. Enquanto Deus imprimia em meu coração a importância de um espírito de serva, especialmente em meu papel como auxiliadora de meu marido, escrevi uma oração de compromisso. Ao fazer isso, parei para me assegurar de que em meu próprio coração Jim estava realmente na frente e eu estava definitivamente atrás dele para ajudá-lo. Naquele dia e naquela oração a Deus, iniciei uma vida de serviço a Jim, que se tem estendido por mais de 2 décadas. Tenho muitas coisas para fazer, mas meu principal propósito e papel, cada dia, é ajudar Jim, compartilhar de suas responsabilidades, responder à sua natureza e cooperar de todo o coração com ele, no plano de Deus para a nossa vida conjunta. Esse espírito de serva me ajuda a ser mais como Cristo, estimando os outros, especialmente meu marido, como melhores que eu mesma. Filipenses 2, verso 3. E empenhando-me em servir. Sim, mas como? Como podemos desenvolver um coração comprometido com o serviço, um coração que pretende imitar Cristo na ajuda a outras pessoas? O que uma esposa pode fazer para que Deus desenvolva nela um coração empenhado em ajudar seu marido? Considere estas sugestões. Comprometa-se a ajudar seu marido. Você vai ou não se tornar uma auxiliadora? Vai ou não seguir o plano de Deus de ajudar seu marido? Vai ou não fazer de seu marido a sua carreira? A decisão é sua. E quando se decidir, poderá escrever sua própria oração de comprometimento com Deus. Deixe que suas palavras reflitam sua decisão de ajudar seu marido, de integrar um time com ele e fazer da sua ajuda a sua carreira. Uma mulher segundo o coração de Deus cumpriu seu compromisso de ajudar o marido, primeiro, começando uma vida nova. Ela escreveu: percebi que precisava pedir perdão a Deus e a meu marido. Precisava também começar a aplicar a palavra de Deus em nosso casamento. Com aquela percepção, ela começou a criar um coração comprometido com o serviço. Concentre-se em seu marido. Deus quer que nós, esposas, concentremos nossas energias e esforços
em nossos maridos, nas suas tarefas, nas metas fixadas por eles, nas suas responsabilidades. Sei que esta pode ser uma área de luta, porque nossa natureza pecaminosa grita: eu primeiro. Mas Deus quer que digamos a nosso marido: você primeiro. Então, de vez em quando, verifique dentro de você mesma como está seu casamento. Quem vem primeiro? O modo prático que tenho de ajudar Jim, concentrando minha atenção nele e em suas responsabilidades, é fazer diariamente 2 perguntas. O que posso fazer por você hoje? E o que posso fazer para ajudá-lo a aproveitar melhor seu tempo hoje? Você pode ficar preocupada, como eu ficava no começo, com as coisas importantes e demoradas que poderia fazer por seu marido. Mas preciso contar-lhe que na primeira vez em que fiz essa pergunta a Jim, tudo o que ele queria era um botão pregado em seu casaco esporte favorito. Só. E não era problema nenhum para mim colocar uma linha na agulha e fazer de Jim meu número 1, minha prioridade humana, pregando um pequeno botão. Entretanto, às vezes, os pedidos são maiores, e esta última semana foi de grandes pedidos, pois Jim se preparava para ir à Alemanha por 5 meses, com a unidade da reserva do Exército que integra. Os dias foram cheios de exercício, corridas ao banco para levar testamento, certidões de nascimento e casamento, visita ao dentista, tipo sanguíneo, registros de hipoteca, passaportes e programas para o correio eletrônico, além de arrumar casa e organizar seu trabalho antes que ele deixasse o país. E tudo isso com o prazo final do livro que eu preparava se aproximando rapidamente. Mas mesmo quando não gosto das respostas de Jim às minhas 2 perguntas, suas respostas podem mudar o rumo de meu dia inteiro. Quero que Jim seja minha mais alta prioridade humana e que ele saiba disso. Afinal de contas, este é meu compromisso com Deus, facilitar a vida de meu marido, ajudando-o. Mesmo que não haja nenhum marido em sua vida hoje, você pode desenvolver um coração de serviço como o de Cristo, envidando os seus esforços no sentido de ajudar e servir a outras pessoas. Independente de você ser casado ou não, servir as pessoas em sua vida agrada a Deus e mostra Cristo ao mundo. Pergunte sobre suas ações. Isto ajuda ou atrapalha meu marido? Deixe-me dar um exemplo simples. O chefe de seu marido pede que ele faça uma viagem de negócios e você se mostra desagradada e passa a aborrecê-lo porque ele precisa ir. Isto ajuda ou atrapalha seu marido? Esta pergunta simples pode ser uma boa lente pela qual olhamos como agimos em nosso casamento. Uma de minhas heroínas é Ruth Graham, esposa do evangelista Billy Graham. Quando meu marido tornou-se aluno de tempo integral no seminário e passou a fazer parte do grupo de líderes de tempo integral na igreja e viajou intensamente com nosso pastor de missões, li todos os livros que pude encontrar sobre a senhora Graham. Como seu marido famoso ficava fora de casa quase 10 meses por ano, aprendi muito com ela sobre estar só. Ouça esta sábia declaração: temos de aprender a fazer o mínimo com tudo aquilo que vai e o máximo com tudo aquilo que vem. Estas palavras de encorajamento de uma companheira auxiliadora fizeram de mim uma ajudante melhor para Jim, quando ele se prepara para cada viagem, incluindo os seus 5 meses na Alemanha, e diminuíram meu desejo de demonstrar desagrado e aborrecê-lo com isso. Deixe-me dar outro exemplo. Seu marido lhe falou sobre as condições do orçamento, mas você deseja comprar alguma coisa agora e está insistindo para conseguir? Conheço esta situação por experiência própria. Nós moramos em uma casa, aquela com a pintura descascando e o teto cedendo, por mais de uma década.
E finalmente, estava na hora de fazer alguma reforma. Eu estava decidida. Para mim, uma lareira era a coisa que estava faltando em nossa charmosa e pequena casa em todos esses anos. E esta era a nossa oportunidade para instalar uma. Mas Jim sentou-se e me mostrou claramente que não tínhamos dinheiro suficiente para uma lareira. Mas, como eu queria aquela lareira! Então eu disse coisas como: hoje não está uma noite maravilhosa para acender uma lareira? E imagine, se nós tivéssemos uma lareira, poderíamos acendê-la e jantar em frente a um fogo quentinho. Mas, então ele perguntou: Liz, você está ajudando ou atrapalhando? E eu sabia a resposta imediatamente. E você também sabe. Um dia, Deus me ajudou a perceber que estava murmurando e me comprometi com Deus a não falar mais sobre a lareira com Jim. Escrevi este compromisso com o Senhor em uma oração e, graças a ele, nunca mais falei sobre a lareira. Outro exemplo. Seu marido acha que vocês deveriam mudar-se para que ele pudesse trabalhar melhor para o sustento da família, mas você não quer se mudar ou diz com firmeza: para lá não. Como pastor, meu marido aconselhou um casal nessa situação. O marido era um motorista de caminhão que queria mudar de profissão por causa do desgaste que sua atividade trazia para o casamento. Foi esta a razão pela qual foram se aconselhar a princípio. Finalmente, uma grande oportunidade de trabalho surgiu para ele, a meio estado de distância, onde eles poderiam comprar uma casa e começar sua família. Entretanto, Sharon não queria mudar-se. Ela gostava muito de seu emprego e estava muito perto de uma promoção significativa. Mas perceber o plano de Deus para que ela ajudasse seu marido, que estava se esforçando ao máximo para suprir financeiramente por meio de um emprego melhor e espiritualmente por meio de uma situação melhor, seu casamento a habilitou a ajudar e não atrapalhar a liderança dele. Eles fizeram a mudança e que abundância de bênçãos Deus tinha separado para este precioso casal em sua nova cidade. Mais um exemplo. Seu marido quer ter um tempo diário para vocês lerem a Bíblia juntos, em família, mas você não quer, ou não quer estudar o tema que ele escolheu, ou você nunca consegue acordar cedo o suficiente para aprontar o café da manhã em tempo de ter um momento de devoção familiar. Na maioria das famílias, a esposa é normalmente a responsável pelo horário da casa pela manhã. E porque ela encontrou o horário, tem a habilidade de fazer o tempo de adoração familiar acontecer ou não acontecer. Se o seu coração está comprometido com servir, ela tem o poder de ajudar seu marido a alcançar esse objetivo e outro qualquer. Seu coração está comprometido com servir, especificamente com servir a seu marido? Resposta do coração: ajudar é uma tarefa simples e nobre e produz ricas recompensas. Viver esta tarefa que Deus nos dá certamente beneficia nosso marido e qualquer outra pessoa a quem servimos e também nos ensina a servir como o próprio Cristo fez. Ser uma serva é um sinal de maturidade cristã, a verdadeira marca de Cristo. Filipenses 2, verso 7, que serviu a ponto de morrer. Mateus 20, verso 28. Então, como você se classifica como auxiliadora? Em seu casamento, se vê como integrante de um time livre de qualquer ação, pensamento ou desejo competitivo? Seu marido é a sua principal carreira. Ajudar seu marido é a principal preocupação de seu coração e o destino maior de sua energia? Você já se comprometeu a levar sua vida e seu coração a seguirem um plano de Deus para você
o plano de ajudar e não de atrapalhar seu marido? Conforme você e eu promovemos o bem-estar de nosso marido e de outras pessoas que Deus colocou em nossa vida, nosso serviço glorifica a Deus.